dança pimba com lá. Está a sentir uma energia? Não sabia afinal o que era o IRS. Estás-te a passar? Ok. Sejam bem-vindos ao Ecos Urbanos, a Ressonância da Cultura. Hoje vamos ter connosco a designer de moda Carla Campos. Vamos ter um programa muito excelente, ela vai-nos explicar o percurso dela, tanto de trabalhos passados como de trabalhos futuros, vai falar um bocadinho também da sua vida pessoal. Vai ser muito interessante conhecer esta jovem, uma jovem entrepreneur, como se diz em inglês. Fiquem por aí, Ecos Urbanos. Então, temos aqui hoje connosco a Carla Campos, que é uma estilista, uma stylist recente no mercado, não é? Recente, como quem diz. Designer de moda. Designer de moda. Exatamente. Calma, stylist é reduzir a situação. Stylist é... fazem aquela parte de outfit, mais a parte visual e final, que já com as roupas feitas e tudo mais, também faz parte da minha área, Sim. mas um designer de moda é tudo o que implica fazer a roupa, é desde o desenho, desde a escolha das imagens, vai desde a inspiração até a confecção da roupa e a utilização da roupa da forma como tu queres expor, como tu sonhaste ou imaginaste. Ou seja, é basicamente um aspecto criativo, é utilizar a confecção da roupa num aspecto criativo, transmitindo emoções, entre outras coisas, não é? Exatamente. E o que é que te levou, qual é que foi o que te levou, o que é que foi que te levou a seguir esse caminho? Visto que não foi originalmente a tua primeira decisão. Sim, eu estudei jornalismo, mas como já tinha falado contigo anteriormente, eu desde pequenina gostava da área, mas não associava isso diretamente eu vou ser designer de moda, vou estudar isto ou aquilo, não estava direcionada para isso, fazia porque gostava. A minha mãe sempre me disse, vais ser estilista e tudo mais, eu não ligava a isso, simplesmente criava, apertava as minhas roupas ou fazia pequenas malinhas e vendia, ganchinhos. Fazia sempre de forma que eu me sentisse melhor, sabes? Criava um estilo e tive vários estilos. Era terapêutico, Sim. Mas isto com que idade? Com que idade mais ou menos? Olha, comecei mais ou menos no 5º ano, portanto eu tinha 11 anos. Foi mais ou menos nessa altura. Eu comecei... 11 anos, para aí. Comecei a apertar as minhas roupas de lado, não só, tipo, rasgar as calças, algumas coisas, a aplicar coisas. Por exemplo, de uma saia fiz uma mala... Fazia tipo essas transformações, Muito bom. Cheguei a fazer os vestidos de baile finalistas. Exato. Mas isto com alguma influência exterior ou tinhas sempre as tuas visões muito fixas na tua cabeça sobre o que é que ias ou não confeccionar, digamos assim? Sim, acabamos por ser influenciados por coisas exteriores sempre, mesmo que fiquem lá no inconsciente, não é? Quando nós vamos criar é algo que se calhar já vimos em algum lado, mas não sabemos. Sim. Então, quando eu ia criar, não ia buscar nada especificamente à net. Ou algo Sim, até porque net naquela altura não era algo assim tão acessível. Sem querer fazer com que pareces velho, não é? Sim, claro que não. Não, acho longe de mim. Sim, nessa altura ia à net à biblioteca, tipo... Sim, não era uma coisa era que eu fosse tão utilizado ou tão... Exato, e eu também nunca fui muito ligada à internet, nessa idade pelo menos, não era muito ligada à internet. E então, sempre que tinha alguma influência era da rua, e ainda hoje vivo muito dessas influências. Espetáculo. E então ia aplicando e depois, mais tarde, é que isto veio transformar na minha carreira, pronto. Claro. Isto no Porto, não é? Tu nesta altura, claro... Eu nasci em Famalicão. Nasceste em Famalicão. Exato, perto do Porto, sim. Mas estudei jornalismo no Porto, não, em Braga. Depois é que vim para Lisboa. E pronto, e entretanto o teu percurso, mesmo antes de vir para Lisboa, ainda houve muita coisa que rolou nesse período em que estavas a estudar jornalismo, depois entretanto decides, por outras circunstâncias, é quando é-te apresentado o leque do mundo têxtil, não é? Exatamente. Como é que a tua entrada, como é que tu viste quando entraste nessa indústria têxtil na altura, embora já tenhas, quando eras mais nova, já tinhas o bichinho de criar e trabalhar com tecidos, não é? Mas quando entraste na indústria têxtil foi algo que
Sentiste alguma dificuldade ou sentiste alguma cena nova, alguma cena diferente? Sim, olha, eu quando entrei no mundo têxtil pensei logo, ok, fechou-se uma porta de jornalismo, mas abriu-se uma janela. E tipo, como era sempre algo que a minha mãe me tinha dito, ok, vais acabar por ser isto, de alguma forma eu senti que era... Exato, eu senti, ok, a vida está-me a levar para isto. E eu sou uma pessoa que ligo muito aos sinais, então pronto, deixei-me guiar muito por isso. E na altura estava assim a entrar no mundo têxtil, senti muita necessidade de ser melhor e de saber mais e desenvolver a skill, porque havia muita coisa ainda por explorar. Eu estava muito verdinha na altura. Trabalhei com vestuário, desenhei as coleções. E trabalhaste mesmo também na confecção, naquela altura, no Na início? parte da confecção era muito era quase um hobby, sabes? Não... Mas dentro do teu trabalho na indústria têxtil, ou aquilo era aqueles trabalhos feitos em linha, que era... Sim, nós tínhamos costureiras, nós tínhamos pessoas que faziam aquilo, mas eu acabava, por exemplo, no fim do dia, às vezes fazia coisinhas para mim, vestidos ou coisas que eu queria, tipo, que não encontrava em nenhum lugar, eu fazia tipo para mim, era quase como um hobby, estás a ver? Eu fui descobrindo que gostava também daquilo e fui desenvolvendo alguma skill na parte da confecção, mas sem saber métodos. Era muito à descoberta, enganava-me muitas vezes, aquilo saía tipo uma coisa muito em cima do joelho. Mas pronto, mas estavas ali numa fase de observação e tudo o que tu vias e ias experimentando, fazias muita experimentação, não é? Sim, fazia muito, descobri muito a partir disso. Mas notaste que aquilo foi muito importante a nível da evolução? Eu digo isto, claro que foi óbvio que foi importante para a tua evolução, e estou a dizer as tuas experiências próprias ou o conhecimento que foi-te passado? Foi tudo. Foi o know-how que me foi passado e o know-how que eu fui adquirindo tipo, sozinha como autodidata, porque eu acho que tem que ser uma mistura dos dois, claro, tem que ser 100%. A parte teórica e prática de alguém e tu descobrires também o teu próprio caminho dentro dessas próprias coisas. Isso é muito importante e até porque isso ajudou-me bastante. Quando eu cheguei ao curso já conseguia absorver muito melhor as coisas, porque também já sabia do que é que se estava a falar e muitas vezes já sabia como fazê-lo. Então isso foi ótimo para eu me aperfeiçoar de uma forma que nunca pensei. E agora vou-te fazer uma pergunta assim de uma pessoa muito leiga nesse género, mas existem, por exemplo, a minha questão era basicamente se existem técnicas próprias, tipo standard, para fazer a confecção? Claro, é? Sim. Aplicação de fecho, aplicação de bolsos, de chapa, essas coisas todas assim. São muitos nomes técnicos, mas para cada um existe um método, exatamente. Construção de peça. E depois, entretanto, nessa tua fase de conhecimento, tu depois, entretanto, decides que é mesmo aquela área que queres enverdar, não é? Sim. Eu no início, quando vim para Lisboa, também vim para estudar. No início eu queria tirar um curso super rápido, mas que me desse tudo, estás a ver? Que fosse uma espécie de design de moda, mas num ano. Até que cheguei lá... Tipo um curso intensivo. Exato. Um crash course, daqueles mesmo de... E eu cheguei lá e ela disse-me, olha, eu mostrei-lhe alguns trabalhos meus, ela disse-me, a diretora da escola disse-me, olha, eu acho que devias enverdar mais pelo design de moda, são 3 anos, eu acho que vale a pena porque tu tens o perfil mais indicado para este curso. Mas isso porque foi na altura que tu vieste para Lisboa, mas era com o objetivo de fazer esse curso intensivo. Sim. E de fazer uma ponte entre Lisboa e a indústria têxtil lá em cima, não foi? Sim, já passei muito à frente. Pois. Estava-te a ver muito à frente. Isto é em 2012, não é? 2012 é quando vens para cá? Em 2012 vim para cá, sim. Para cá, para Lisboa? Para cá, para Lisboa. Antes disso, tínhamos decidido, eu e um amigo meu, que estávamos a fazer um projeto juntos, que era, como trabalhávamos muito com os fornecedores de tecidos e materiais e tudo mais, e cá em baixo há uma... Como é que eu vou dizer isto? Há muita falta de... Uma carência de indústria têxtil. Exato, de fábricas de confecção. Sim. E quando os designers procuram os fabricantes, não é muito fácil o acesso, porque eles
ou têm que comprar quantidades enormes, tipo tecidos, porque eles não vendem em rolos pequeninos ou metros, e há sempre essa dificuldade, essa falha na comunicação, E não existe... mesmo na compra e venda de coisas, estás a ver? Sim. Para os designers desenvolverem os projetos deles. Então nós pensamos em quebrar um bocado essa lacuna, estás a ver? E trazer para Lisboa um projeto que fosse colmatar essa falta de materiais e de... Conexão, vá. Exatamente, aqui em Lisboa queríamos trazer isso. No formato de um projeto, não é? No formato de um projeto, exatamente. Que seria basicamente onde vocês seriam uma ponte. Uma ponte entre os fornecedores, grandes fornecedores e os como designers. intermediários. Exatamente. Porque aqui em Lisboa, então, as pessoas que confeccionam peças de vestuário aqui em Lisboa compram o material e depois confeccionam aqui, não podem encomendar o trabalho daqui para lá, não? Podem, Só sim. que sai mais caro, Não. Eu não sei, eu estou aqui a especular só exemplo, para ter mais ou menos uma ideia. Um designer, hoje em dia está muito mais facilitado, mas um designer que queira um tecido, geralmente aqui em Lisboa vai ali à Feira dos Tecidos ou uma casa assim que venda tecidos mais baratos, porque não vão a uma casa Frazão que há tecidos de 100 e tal euros. Há muito essa dificuldade de encontrar os tecidos próprios, e mesmo os designers não têm noção do mundo que é a parte dos tecidos, porque também não lhes é facilitado a entrada nessa parte. Fábricas, exato, porque eles têm que comprar um rolo de 300 metros e um designer não tem essa capacidade financeira para poder comprar. É por isso que há essa falha entre os fabricantes. E é aí que se calhar levas um bocado mais vantagem, porque como já trabalhaste na indústria, já tens mais ou menos esse conhecimento a nível do... Exatamente, quando eu fui durante vários anos ia trabalhando com vários fornecedores de tecido, eles também ganham uma certa amizade, não é, com os fornecedores, e eles vão facilitando e vão-te dando menos dicas menos também, metragens, tipo de tecido, podes comprar tipo menos metros, eles dão-te aquele resto de stock, pronto, sim, mais é barato, tudo uma não sei o quê. facilidade quando já estás a trabalhar com a pessoa há algum tempo. Quando tens uma rede de contactos, e foi essa rede de contactos que eu fui adquirindo no Norte, e nessa altura o meu objetivo era trazer isso aqui para Lisboa, até porque eu era matar dois coelhos de uma cajadada só, porque eu ia entrar para o curso de design de moda, e então os colegas iam precisar de tecidos, eu ia estar lá e a vender. Estás a perceber? Então, ou seja, pagavas as propinas, estavas a trabalhar e ia tirar o curso ao mesmo tempo. Exatamente. Ou seja, mentalidade de empresária, prendo. Mas entretanto, depois esse projeto acaba por não se concretizar, não é? Esse projeto foi-se concretizando, sim. Eu fui fazendo o projeto durante o curso. Então sempre houve essa ponte. Sim. Ok. Acabamos por fazer esse projeto. Depois, como o meu amigo queria desenvolver um projeto já mais... sozinho, e eu na mesma área, mas sozinho, e eu queria uma cena mais tipo, estudar o meu design, desenvolver o meu design. Separei-me desse projeto e desenvolvi mais a minha cena a nível pessoal. Ok. E entretanto, depois tu entras no curso de design de moda na Modatex, não é? Na Modatex Lisboa, exatamente. A sede é no Porto, podia ter tirado lá, mas como eu queria muito conhecer uma cidade nova também, acabei por vir para aqui também descobrir-me enquanto pessoa, e também também da zona de conforto, um bocado. Exatamente, também, desafiar. É muito importante. Exato, desafiar-me e crescer enquanto pessoa, que isso ajudou-me bastante, e também conhecer pessoas novas. Eu já tinha dito à minha mãe, quando eu for grande vou para Lisboa, depois vou para Nova Iorque. Pelo menos uma etapa já está feita. Só falta já Nova Iorque. Nova Iorque. Que também não deixou deve de ser estar aquele muito dream, longe. mas Já não está muito longe. gostaria de visitar, sem dúvida. E pronto, então tu ali no Modatex, depois aquilo é uma fase já de apurar as técnicas que foste aprendendo, não é? Tanto é que nos anos que estiveste lá, foram desenvolvendo também alguns trabalhos, não é? Sim, fomos desenvolvendo alguns trabalhos a nível de projetos para fora, concursos para fora. Nunca foram muitos, mas os que pudemos eu concorri, nomeadamente o da Ana Salazar. Ela lançou-nos o desafio de fazer umas ilustrações, porque ela queria lançar e lançou uma coleção cápsula de lenços,
E eu e os meus colegas fizemos cada um uma ilustração, ou mais do que uma, e eu fui uma das selecionadas, e uma das minhas ilustrações está nessa coleção. Espetáculo. Mais tarde fizemos o projeto final de curso, foi apresentado no Museu Militar. Foi um desfile, certo? Foi um desfile, exatamente, eu e os meus colegas. Trabalhámos muito para esse desfile acontecer. Vendemos rifas, fizemos bolos. Mas foi então, aprofundando assim um bocado mais essa questão do desfile. Ou seja, eles deram-vos o espaço, não é? Cederam-nos o espaço, exatamente. Ou seja, cederam-vos o espaço. No entanto, tudo o resto teve que ser uma angariação de fundos da vossa parte. Exatamente. Sim. Mas a cedência do espaço foi devido à qualidade do trabalho que eles viram. Será, pá, Exato, e nós também nós vamos dar aqui o espaço para vocês apresentarem. Mas tem que ser uma coisa em bom, condições, sim, não é? exatamente, não podia ser algo Porque ali que também não é um foi. sítio assim que seja cedido Facilmente. às 3 pancadas, não é? Sim, mas eles foram excelentes e cederam-nos o espaço super giro, e correu tudo bem. E, Aquilo, como é que foi a corrida das vendas dos bolos? Isso olha, foi interessante. durante um ano, foi tipo... Vocês estiveram a vender bolos durante um ano? Foi, nós no início do ano dissemos, nós queremos um desfile no final do curso. Nós somos especiais, nós temos que ter um desfile no final do curso. E então esforçámos-nos bué. Nós fazíamos bolo, cada semana 2 pessoas faziam um bolo. Eram bolos que vocês é que faziam mesmo? Exatamente, os bolos? nós fazíamos os bolos e vendiam vendíamos todas na as escola? semanas no mesmo dia. Exatamente. Foram espetaculares, a direção deixou-nos, porque havia a parte do bar, eles Sim, podiam não sim, querer. sim, sim. E a direção deixou-nos vender. Isso Tipo, é muito bom, muito Exato. bom, muito bom. E também os colegas apoiaram. Claro, Foram espetaculares. devia haver sempre ali um rei ou outro que dizia, não vou comer esse bolo. Vou comer esse bolo, vou pagar €1 por não vou fatia. pagar um bolo. Foram espetaculares. E também vendemos rifas e o pessoal aderiu bastante. Eu levava até inclusive para o trabalho, porque na altura trabalhava na Primark à noite. E então levava, porque tinha imensa gente e vendia lá as rifas e Ali muita na gente Primark, aderiu. claro, ali na Primark ali Sempre a vender. Sempre a vender. Exato. Mas sim. é super engraçado, porque eu digo isto porquê? Porque a noção do mundo da moda é uma noção do mundo muito fechado. E então, estas pequenas informações que se vai tendo do desfile, que existe esta movimentação dos alunos de design de moda para vender rifas, para poder angariar e para angariarem verbas para fazer um desfile. Sim. É de certa forma algo que... Porque as pessoas têm muita noção daquele mundo da moda, uma cena é ali. Tipo, este pessoal da moda tem bem o nariz em pé, não sei o quê. São snobs. E isso humaniza, é uma questão... Sim, torna-nos mais humanos. Muito mais humanos, e é muito bom transmitir parte isso para o público em Sim. geral, para desmistificar aquela situação em que as pessoas do mundo da moda são bem... Também há, Não. como em todo lado. Claro. Como em todo lado. Mas isso é mais os modelos que a coisa está alarmada. Olha que não é bem assim. Não? Não, são super acessíveis, é tranquilo. Eu como tive várias vezes no Conheço umas backstage quantas. das coisas, mas isso há em todo lado. Sim. Há em todo lado. E isso é uma ideia que se cria um bocado preconceituosa, porque Sim. as pessoas são mais fechadas, mas às vezes não quer dizer nada. Quando as pessoas se abrem já são Já é super outra história, simpáticas. claro. Isso tem tudo a Tem ver com o quebrado de intimidade. gelo. Exato, tem muito a ver com a intimidade que as pessoas vão Exatamente. criando. Olha, era aquilo que a gente estava a falar também da situação, da questão da situação e das pessoas com quem estás, não é? Isso já faz uma pessoa... Influencia bastante. Depois, entretanto, vocês fizeram esse desfile, foi o vosso trabalho final, mas tu depois ganhas um estágio, acabas por estagiar. Sim, na altura a Ana Salazar foi uma das convidadas para esse desfile, ela adorou as peças que eu apresentei e mostrou interesse, sim. Na altura nós tínhamos que estagiar e eu ainda andava à procura de estágio e surgiu nessa altura o interesse dela e também... Desde os prints... Desde os prints até ao estágio. Até ao estágio, ou seja, Exatamente. basicamente ela foi como um olhar de futebol, entre aspas, que andou ali a ver, pá, esta miúda, se calhar o trabalho dela Foi. dá vontade de acompanhar e no final foi-te mesmo buscar para a equipa dela. Exatamente. E como é que foi essa experiência de trabalhar? Olha, o estágio foi muito interessante porque a Ana Salazar, nessa altura, ainda está a lançar outra marca pessoal dela, que é a Ana by Herself, e eu estava quase como designer de origem, a primeira designer, claro, com a direção dela, Sim. direção criativa da Ana Salazar,
e da equipa que reunimos. Mas tinhas muito controle criativo sobre as peças que saíam. Sim, exatamente. Na altura o estágio não me permitiu também alongar muito para que isso se tornasse algo concreto. Alguma peça ou isso, ainda estávamos muito na parte dos protótipos, até na parte, também exploramos muito a parte da joalharia e nunca cheguei à parte concreta porque o estágio era curto. Era curto. Exatamente. Mas entretanto ela deve ter deixado sempre a porta aberta, não? Sim, eu e a Ana falamos e isso aí. Não é? No futuro ainda. No futuro, se calhar. No futuro é possível ainda. Estou a ver. Tudo olho. Não é que ela tenha. Ela faz peças também para homem? Por acaso não tenho conhecimento. Acho que não. Ela fazia mais peças para mulheres. Pois, agora as últimas coleções acho que tinha homem. Enfim. E depois, entretanto, terminando o estágio, decides ir depois para cima, não? Foi, olha, na altura. Tentar uma nova. Como não consegues parar e não tens que parar, não é? E não quero parar. Não queres parar não porque nota-se que és uma pessoa que vai atrás das coisas que quer, e isso é muito importante, uma pessoa dinâmica, e decides enverdar por outra aventura, que é a criação de uma empresa. Exatamente. Certo. Como também nessa altura surgiu aquela, pronto, acabou o curso, preciso fazer algo. Sim, porque o mercado de trabalho também é difícil nessa área, não? É aqui em Lisboa porque o têxtil está todo no norte, e então também surgiu essa ideia de, ok, vou para o norte, mas com a ideia sempre de desenvolver lá e trazer para cá, porque era essa a ideia de eu querer continuar o projeto que tinha inicialmente, que me tinha trazido para aqui para Lisboa, continuá-lo e trazer novamente para cá. Exato, fazer a ponte, tipo, criá-lo lá e o trazer para cá. E fiz com o meu primo, criamos uma empresa, fui para o norte de março a setembro, mas como eu tinha colocado na cabeça que queria participar no Sangue Novo do Moda Lisboa, estava mais focada nisso do que propriamente focada no projeto que eu tinha com o meu primo. Então, como isso consumia muito do meu tempo, eu acabei por sair da empresa, o meu primo continuou e foquei-me totalmente no concurso Sangue Novo. Fiz o trabalho todo digital, juntei as amostras de tecido. Aliás, eu trouxe trabalho para, se quiserem colocar algumas coisinhas. Sim, vamos colocar, sim. Depois, na altura, como eu saí da empresa, eu precisava de dinheiro para fazer a coleção. Claro. E na altura como surgiu eu tinha uma empresa perto da minha casa, que era uma empresa têxtil, e durante um mês fui para lá trabalhar e trabalhava durante o dia e à noite fazia a minha coleção, sempre. Espetáculo. Foi um bocado desgastante, mas foi muito gratificante quando cheguei aqui a Lisboa e fui apresentar, tipo, sim, porque aquilo sítio que me dá destaque. Claro. E correu bastante bem, tanto é que foste até reverenciada como uma das pessoas que teve uma das melhores apresentações. Sim, em alguns sites internacionais, nomeadamente a Calplet Magazine, que referiu que para eles, na opinião deles, foi mesmo a melhor coleção, em alguns sites suecos, etc. Por aí, depois montes de stylists portugueses contactaram-me. Eu desde outubro, a minha coleção só está comigo agora, porque teve sempre em movimento para sair em revistas, um Big Magazine e tudo mais. Awesome, muito bom. Mas depois, entretanto, agora, neste momento, estás já com outros projetos. Exatamente. Não é? Esta questão do Sangue Novo foi basicamente também mesmo um sangue novo, não é? Foi uma injeção de sangue que te permitiu agora seres requisitada para vários projetos, não só dentro do mundo da moda em si, mas para processos criativos também. Exatamente. Antes de entrarmos nessa parte dos planos futuros, não sei se queres explicar um bocadinho qual é que foi o conceito das peças que apresentaste no Sangue Novo. Posso falar sobre isso. O conceito que eu abordei foi Human.
também porque eu precisava, porque a minha parte humana cresceu muito nos últimos anos. E então eu tive mesmo aquela necessidade de falar sobre os sentimentos, e uma parte que cresceu em mim também foi, eu era uma pessoa que escondia um bocado as minhas emoções, sempre fui uma pessoa que guardei muito para dentro, e então comecei a conhecer novas pessoas e a perceber que não era preciso ocultar tanto e que podia ser mais espontânea. E quando eu comecei a perceber isso, foi um choque, quase um choque de realidade também, porque ajudou-me também a definir-me enquanto pessoa, a tornar-me mais espontânea e mais genuína. Fase de crescimento, não é? Exatamente. Um crescimento de caráter, vá. Exatamente, e isso, eu quis transmitir isso também para as outras pessoas. Eu sei que a qualquer momento da vida as pessoas vão percebendo isso, mas neste momento faz sentido para mim transmitir isso, e eu transmiti a partir daquilo que eu sei fazer, que é moda. O teu processo criativo, Exato, o conceito human depois define-se com 6 emoções ou sentimentos. Começa por amor e acaba em esperança, mas nem tudo é bom. Também pus madness e anger pelo meio, porque também senti muito isso nos últimos anos. Fez parte também para eu crescer. E cada peça de roupa e cada cor que está espelhada reflete muito o sentimento que coloquei para cada coordenado. Temos aqui também umas peças. Por exemplo, esta peça, eu não quero cair de cu a dizer as coisas erradas. Que cor é? Isso está-me a parecer um bege com vermelho. Não, que cinzento. Olha, isto aqui é cinzento. Isto aqui é cinzento clarinho. Okay, é um light grey, exato. É cinzento clarinho. Okay. Eu já sabia que ia-me espalhar, mas não sou daltónico. Com vermelho. Vermelho é sempre aquela cor de vivacidade, aquela cor de... Sim. Qual é que foi a emoção que força? Não, talvez? Olha, o vermelho em cada sentimento tem uma conotação diferente. Okay. Por exemplo, no amor, vermelho, claro. O amor é a cor do... o vermelho é a cor do sangue, não é? Também traz aquela vivacidade. Pronto. Vermelho, amor. Anger. Então... explosão mesmo, uma pessoa tipo quando explode ou fica demasiado enervada fica muito vermelha, um vulcão quando explode ela é vermelha, tipo a laranja. Associo muito depois esta parte, isto foi do coordenado Anger, então coloquei preto e vermelho quase como um sinal tipo de bipolaridade, as pessoas, estás a perceber? Tipo, estás bem, mas de repente... Estou, a cena de... Não, estou a perceber. Eu, por acaso, até quando falaste mais da cena do Anger, estava mais virado mais para o preto, o fechar, o escuro, a cena de... Isso foi para o Madness. De estar assim mais fechado e tal. Isso... Mas eu, como sou de Sporting, eu não gosto muito do vermelho. Estou a brincar. Eu sou do Porto, não deveria ter colocado vermelho, mas pus azul na coleção. O azul é a esperança, não? Imagina. Azul, não. O azul é quase, a cor azul está conectada tipo, com paz, exatamente, com tranquilidade. Mar, o céu. O céu, exato. É tranquilidade, deixa-te mais calminho. Pronto, aqui eu ia falar dos prints, que é uma coisa, um fator muito importante na minha coleção, porque os prints referem muito a parte dos sentimentos. Eu coloquei imagens sempre muito associadas a cada sentimento, neste caso tipo um casal com dar um beijinho com as mãos, bem fofinhas e tal, e dei sempre este design gráfico aqui com as palavras e pronto, trabalhar o design gráfico. E também não só fizeste peças de vestuário, né? Também fizeste acessórios, isso é uma mala? Sim, fiz malas e porta-chaves também. Sim. Portanto, fiz estas malas tiracolo, como também fiz as mochilas, não trouxe, mas estas malas fiz os porta-chaves. Andam a ser bem utilizadas nos dias de hoje. Vejo bem pessoal com malas assim de género. Se bem que esta é uma peça única. Sim, pus aqui esta parte de... Sim, nós quando... Um designer também tem que trabalhar um bocado a parte comercial, não é? Sim, claro, faz parte. Se quiser, como era a intenção também vender as peças, também quis tornar as coisas mais funcionais para o dia-a-dia. Então, muito nice. E essa... é o Madness. Que é aquilo, é um misto de cores, não é? Essa imagem tirei numa casa de banho.
Sim. Não, mas eu estou a dizer, as cores, isto é tipo um violeta com azul. É, sim, Está muito nice. mais os tons azulados. Mas aqui o pormenor do código de barras. Ai, Sim. muito fixe. O código de barras porque é algo como se fosse o teu código genético. Uma coleção é human, Yeah. faz parte do código que cada um vá. Muito fixe. E essa parte da fotografia é tipo um êxito porque Madness quer te levar, tu pensas eu preciso de uma saída para esta loucura. Então foi Exatamente. daí a razão desse êxito. E entretanto, como estávamos a falar, portanto, esta foi o que apresentaste na Moda Lisboa, não é? E agora nós estamos com vários projetos. Agora Fala-nos um sim. bocado do que é que está aí para vir. Eu sei que já sabemos, já falamos que não é só a nível de moda. Sim, olha. Diz-nos o que é que podemos esperar da Carla Campos em 2018. Carla Campos, olha, o evento onde vou estar mais como designer, Carla Campos, será o Style Out Loud, primeiro dia de Moda Lisboa, no Teatro Capitólio. Agora em março, é? Agora em março, exatamente 8 de março. É um evento que junta a música e o estilo, pronto, moda, vá, Nice. música e moda. Vai trazer alguns artistas internacionais e também nacionais. Localização vai ser onde? Teatro Capitólio. Eu vou vestir um dos artistas, ainda não está bem definido, ainda estamos a esboçar isso. Então, ainda, mas vais fazer peças? Não, por acaso é com esta coleção. Com esta coleção? Exatamente. Ok. Vamos pegar nesta coleção e fazer um styling criativo e diferente daquilo que foi apresentado na coleção no artista. Boa. Mas também estou com umas ideias de fazer algo diferente ou acrescentar. alguma Exato, coisa. exato. Aproveitar esse evento para também destacar-me enquanto designer. E outras situações. Tenho trabalhado para algumas marcas, mais fazer a parte de padrão, também ajudar no processo criativo de alguns artistas de música. E tem sido, este ano estou a descobrir algo novo, que se calhar não tentei explorar antes, e também estou a criar a minha rede de contactos. Sim, que é muito importante. Exatamente. Claro. Estou a fazer quase como um test drive daquilo que gosto mesmo de fazer e aquilo que quero fazer. Ou seja, fazer isso. basicamente aquela seleção do caminho a seguir. Ou seja, Exato. tens isto tudo no prato e depois vais começando a separar o que é Exato. que queres ou não. O trigo do joio. Exatamente. É mesmo isso. Excelente. Carla, para mim foi um prazer, para nós aqui foi um prazer termos aqui connosco. O prazer foi todo. Eu tenho a certeza que vamos ouvir falar de ti muito e vou ter o prazer de ver desfiles teus. Espero que sim. Quem sabe ainda há de haver uma parceria onde posso ir lá cantar num deles. Já estou a fazer uma plug. Não, mas sim, eu creio que nós aqui no nosso programa o objetivo é sempre dar ao público, dar a conhecer ao público pessoas que por elas próprias lutaram e lutam pelo que querem e nunca desistem dos seus sonhos, e tu és uma das pessoas que mais exemplifica isso. E então só temos os parabéns a te dar e o pessoal tem que ficar atento porque esta rapariga tem muito para nos apresentar ainda. Entretanto, ela agora vai-vos dar informação sobre os links e sobre onde é que vão poder ter acesso aos trabalhos dela, e vais dar também mais umas informaçõezinhas da nossa parte. Não tenho muito a acrescentar, foi excelente. Obrigada. Podem seguir o meu trabalho no Instagram c.campos ou no meu Facebook Carla Campos, que irá aparecer aqui deste lado esquerdo, ao meu lado esquerdo.